bem-vindos a um novo debate entre candidatos às eleições presidenciais do próximo dia 24 de janeiro. Hoje, na TV 24, Ana Gomes e Tiago Maia Gonçalves. Boa noite aos dois, bem-vindos. Dizer antes de mais, ou recordar que no final deste debate cada um vai poder fazer uma pergunta ao outro, deixar uma vez mais um apelo que temos feito no início destes debates para que respeitem as regras, respeitem os tempos uns dos outros e, sobretudo, que não se sobreponham para que seja perceptível aquilo que aqui vão debater ao longo da próxima meia hora. Por sorteio ficou decidido que será o Tiago Maia Gonçalves a começar e, portanto, tenho para lhe perguntar, Tiago, estando neste momento o país à beira de um novo confinamento, foi isso que percebemos das palavras do Primeiro-Ministro, deve ser equacionado o adiamento das eleições presidenciais? Em primeiro lugar, boa noite, Ana, boa noite, Ana, e boa noite, Carla. De facto, o que ouvimos, para já, foi a repetição das medidas de sempre. O que demonstra também que não estamos a sair do que andamos a fazer há 40 anos, a repetir as mesmas medidas à espera de resultados diferentes. O que ouvimos hoje do Sr. Primeiro-Ministro foi que vamos de novo voltar a concentrar as pessoas nas manhãs de fim de semana. Isso é neste fim de semana. Mas depois, a partir do dia 15, haverá um novo estado de emergência e que, pelo que foi perceptível nas palavras do Primeiro-Ministro, haverá um confinamento muito semelhante àquele que aconteceu em março, só que, para já, pelo menos, o Governo parece manter a intenção de ter as escolas abertas. Carla, pergunto se haverá condições, com um confinamento geral, para o país ir a votos. Essa é uma questão constitucional, que só poderia ser resolvida por uma questão constitucional. Mas a mim preocupa-me o dia das eleições, efetivamente, mas preocupa-me muito mais os outros dias. E o que eu disse aqui ontem, eu vou voltar a repetir. O país não aguenta um novo confinamento geral. Sim, isso já o ouvimos dizer ontem. O que eu gostava de perceber é se acha que é compatível ir. Vamos pedir aos portugueses que fiquem fechados durante 2 semanas, imagino, porque é previsivelmente aquilo que poderá acontecer se as medidas tiverem a duração desse estado de emergência. Faz sentido os portugueses estarem fechados em casa, mas depois abrir-se uma exceção num domingo para irem votar? Carla, ou deve ser equacionado, na sua opinião, pode ser equacionado o adiamento das eleições? Faz sentido respeitar a Constituição? Claro que faz, temos que o fazer, não é? O Governo é que tem que encontrar as formas de o podermos fazer em segurança e garantir aos portugueses isso mesmo, não é? Ana Gomes, qual é a sua opinião sobre a situação em que estamos, os números da pandemia e se isto é compatível ou não, estando o país em confinamento, manter a data das presidenciais? Carla, boa noite para si, para o Tiago. Olá. E para quem nos está a ouvir. Eu não tenho os dados que aparentemente a Carla tem e eu apenas limitei-me a interpretar as palavras do Primeiro-Ministro hoje. A República tem e, portanto, esperarei que qualquer medida desse género que seja contemplada possa envolver os candidatos no processo de decisão, de alguma maneira. Compreendo que seja necessário tomar medidas drásticas, mais drásticas por causa do nível de contaminação. Sei que há setores da economia que não estão a ser afetados, enquanto outros estão. E não é só a economia que está em causa, é as próprias, enfim, a capacidade das pessoas de se adaptarem, mas é evidente que eu acho que tudo deve ser feito para proteger as pessoas, e em particular os grupos mais vulneráveis. Espero que isso faça parte de uma estratégia de acorrer em particular aos grupos mais vulneráveis, e sabemos quais são eles. Ou seja, espera regras especiais para evitar que haja concentração de pessoas, como de resto é habitual em dia de eleições, não é? À porta das mesas de voto. Espera medidas especiais ainda? Não tenho os dados que se calhar a Carla tem, e, portanto não me posso pronunciar, mas naturalmente estou disponível para os ouvir e para refletir, ajudar o Governo e o Presidente da República a refletir sobre o que é que se deve fazer melhor. Neste momento sei que há, por exemplo, muitos imigrantes portugueses e muitos portugueses no estrangeiro que não têm condições de exercer o seu direito de voto porque não foi legislado, por exemplo, o direito de voto por correspondência. E se for ouvida, Ana Gomes, se for pedida a sua opinião, perante este cenário que temos, que é um cenário, neste momento temos dados concretos sobre o número de contagiados, estamos com uma média, ontem e hoje, pelo menos 10 mil por dia. E o que os especialistas têm alertado é que os números podem crescer nos próximos dias e até nas próximas semanas, e que até ao final de fevereiro provavelmente vamos ter semanas muito difíceis. Eu não queria ter a responsabilidade
que hoje os governantes têm. E acho que é difícil e confio neles, naturalmente, no pressuposto que eles estão a ouvir os especialistas, os cientistas, e tomarão as medidas que forem melhores. E estou disponível para considerar o que é necessário fazer do nosso lado como candidatos a estas eleições. Incluindo o adiamento das eleições. Não posso excluir nada, mas à partida também acho que a democracia não pode ser suspensa e é exatamente por isso que eu tenho dito que há muito tempo que não deveria haver estado de emergência e se devia ter recorrido a uma lei de emergência sanitária que fosse aprovada pela Assembleia da República e que desse cobertura legal às medidas que o Governo precisa tomar nesta matéria. Quem seria o candidato que sairia beneficiado se as eleições se realizassem na data prevista e nesta situação de pandemia, na sua opinião? Estas eleições não são uma coroação. Há quem queira que isto seja uma coroação. Tudo indica. E, naturalmente, quem está permanentemente disposto, até por virtude das suas funções, como o Sr. Presidente da República, está naturalmente numa situação de muito maior vantagem do que qualquer um dos candidatos. Mas eu não quero pensar que isto é uma coroação. Penso que são umas eleições democráticas, importa a democracia e, de facto, não pode haver faltas de comparência. Do meu ponto de vista, não pode haver mais faltas de comparência. Eu estou aqui porque houve uma falta de comparência do meu partido. E, portanto, estou disponível para... Está também disponível para equacionar o cenário e volto a perguntar-lhe, Tiago Maia Gonçalves. Carla, eu desculpe dizer-lhe isto desta forma, mas eu acho que temos que refocar a discussão em assuntos mais relevantes e em assuntos para os quais tínhamos informação. A pandemia parece ser um assunto relevante neste momento. E a pandemia, então, abordando um tema trazido aqui pela Ana, que foi precisamente esta invocação da banalização do estado de emergência. Mas a estratégia da Ana para isto é banalizar as medidas de estado de emergência sem emergência, que é o que acaba de afirmar. Não. A proposta da Ana, não. A proposta desta lei sanitária, em que ela quer que o Governo possa impor as medidas que estamos a ter sem estado de emergência, é retirar a capacidade de decisão presidencial e o escrutínio parlamentar a estas medidas. E isto eu recuso. E isto é um caminho para um projeto totalitário. Nada disso. Ana Gomes, uma não réplica é rápida, porque tenho outra nada pergunta impede para o fazer. próprio Parlamento de, nessa lei que vota, dizer que obviamente exerce o controle democrático da aplicação da lei. Nada impede isso. Portanto, o que eu acho que é perigoso é banalizar-se o estado de emergência que devia ser excepcional. Ana Gomes classificou hoje no Twitter como errada e inaceitável a declaração de António Costa, Primeiro-Ministro, que acusou três social-democratas, Poiares Maduro, Batista Leite e Paulo Rangel, de estarem a fazer uma campanha para denegrir a imagem de Portugal durante a presidência da União Europeia. Porquê é que é errada esta declaração do Primeiro-Ministro? Olha, soa-me demasiado ao tipo de argumentos que, por exemplo, Orbán usa para atacar quem o critica. E eu acho que o nosso Primeiro-Ministro é muito melhor do que isso. Obviamente não está a esse nível. E por isso custou-me ver esse tipo de resposta a críticas que eu, por muito, portanto, discordo de consequências que, obviamente, setores da oposição estão a procurar tirar, designadamente pedindo a admissão da Ministra. Não faz sentido para si. Não faz sentido. Agora, acho que é errado, e devia ser assumido, que é errado que o Governo ou que o Estado português se tenha substituído à seleção por um comitê internacional, um comitê europeu de peritos, que era suposto selecionar um procurador para um órgão europeu. Portugal devia ter aceito a decisão. Eu votei a criação do procurador europeu, votei e segui um processo muito complicado de escolha da chefe da Procuradoria Europeia, a senhora Laura Kövesi, que teve, de resto, a oposição do seu governo, que era o governo do partido PSD romeno, e, portanto, sei que há uma tremenda sensibilidade em relação a um governo, como hoje eu ouvi a senhora Ministra hoje no Parlamento, dizer que o governo se tinha limitado a expressar a sua preferência na tal carta. E eu acho que os erros não são, assim, o mais importante. Agora, também compreendo que, em particular, a procuradora que se sentiu prejudicada e que foi preterida, naturalmente reaja por todos os meios. E, portanto, do meu ponto de vista, o que é preciso fazer é o Governo assumir que foi errado,
ter tentado interferir numa decisão que, obviamente, Mas manter a devia Ministra ser da apenas do Justiça. Comitê Tiago Europeu. Maia Gonçalves, como é que interpretou estas declarações do Primeiro-Ministro? Que comentário é que lhe merecem? Absolutamente inaceitável e indigno de um Primeiro-Ministro. E um governo que assume as responsabilidades tem que assumir as consequências dessa responsabilidade. E, evidentemente, a Ministra da Justiça já não podia estar em funções neste momento. Não tem autoridade. É inaceitável, absolutamente inaceitável. É um episódio triste, mais um deste governo. E as consequências têm que ser retiradas disso. Se o Tiago Maia Gonçalves fosse Presidente da República, o que é que faria perante um caso destes? Olha, Declararia Marcelo... o Primeiro-Ministro no sentido de demitir a Ministra, não sendo exatamente uma função? Claro, mas... Ou publicamente condenaria? Qual seria a sua atitude? Sim, Marcelo Rebelo de Sousa acertou pelo menos uma vez ao fazer isso mesmo. Ao fazer o quê? Ao dizer que a Ministra deve ser, no fundo, ao dizer, por outras palavras, que a Ministra deve ser demitida. Espero que o faça agora também na reunião que tem com o Primeiro-Ministro. Relativamente a esta declaração feita hoje por António Costa sobre os três sociais-democratas acusados de denegrir Portugal, de fazer uma campanha difamatória do país durante a presidência portuguesa. É o que lhe disse, é inaceitável e indigno. Eu percebo que o Sr. Primeiro-Ministro considera isto um não tema, porque mérito e currículo não são critérios para o Sr. Primeiro-Ministro para as nomeações. Portanto, para ele é um não tema. Foi o que ele afirmou. Mas, de facto, para mim é um tema. E um tema grave. O Tiago Maia Gonçalves acusou há poucos dias a Ana Gomes, numa entrevista que deu, de, durante muitos anos, ter sido conivente com José Sócrates. O que é que quis dizer exatamente com isto? Porque é que o disse e porque é que Ana Gomes foi conivente com o antigo Primeiro-Ministro? Olha, a Ana Gomes gosta muito de falar de corrupção, não é? Mas... Não gosto mais de atuar. Tem hipermetropia, que é ver mal ao perto. Em março de 2009, Ana Gomes afirmava, e eu vou ler só para ter absolutamente preciso, em março de 2009, Ana Gomes afirmava que há uma campanha de ataque pessoal a Sócrates. Em março de 2009 já se conheciam os casos Cova da Beira, o caso Freeport, já se conhecia a licenciatura tirada ao domingo. E Ana Gomes afirmava isto e não se coibia de andar de braço dado com Sócrates. E o que é que devia ter feito na altura, Ana Gomes? Não, Ana Gomes, que gosta tanto de falar de corrupção e de lançar anátemas, mesmo quando os processos não estão terminados, esses sinais de alarme, essas campanhas de alarme nunca soaram. Quando andava com Sócrates, quando Sócrates era um vencedor, andava com ele. Quando Sócrates começou a perder, Ana Gomes juntou-se à campanha de ataque pessoal a Sócrates. Quer responder, Ana Gomes? Quero dizer que esse comentário que o Dr. Maia leu é um comentário que eu fiz quando se soube que os procuradores tinham querido fazer 26 perguntas a Sócrates e não as tinham feito. Mais tarde veio-se a saber porque tinha havido uma interferência, mas nessa altura era muito estranho que os procuradores tivessem querido fazer perguntas e não as tivessem feito. Eu sou uma das pessoas que, obviamente, muito cedo contestei várias posições de Sócrates, não sabia nem da missa à metade, não sabia que ele vivia, por exemplo, à conta do amigo, sabia de algumas coisas que eram estranhas, falei no tempo necessário e devo dizer ao Sr. Maia que eu não falo apenas sobre corrupção, eu atuo sobre corrupção, eu faço denúncias fundamentadas que entrego e não me substituo às autoridades da justiça, eu entreguei denúncias fundamentadas sobre os submarinos, entreguei denúncias fundamentadas sobre a privatização dos taleiros de Viana do Castelo, fiz denúncias fundamentadas sobre o apagão fiscal, aliás, constituí-me assistente no processo do apagão fiscal. Há uma série de outras questões em que eu tenho dado elementos à Justiça, colaborado com a Justiça e não me substituo nunca à Justiça. Pode responder, Tiago Maia Gonçalves. Estava a interromper a Ana Gomes, pode responder. O caso Sobrarinos, recordo-lhe que Ana Gomes, que diz que fundamenta as coisas, trocou datas para imputar a Paulo Portas factos que nunca se tinham passado durante a sua governação. Recordo-lhe isto. Não é verdade. Toda a gente pode rever, toda a gente pode rever as reuniões tidas na Comissão em que Cecília Meirelles lhe questiona acerca disso. E Ana Gomes mete os pés pelas mãos a explicar esta situação. Eu limitei-me a ler aquilo que tinha sido um erro de interpretação da própria Procuradora do caso. Mas, de qualquer maneira, o Sr. está a passar por cima do que é fundamental. É que, no caso dos submarinos, houve gente
condenada na Alemanha e houve multas enormes pagas pelas empresas do consórcio que venderam os submarinos a Portugal por corrupção de altos quadros do Estado. E até hoje o Estado português não quis saber quem eram os quadros corrompidos. Isto é que é grave. Isto é que o Soutor devia estar, se de facto é sério e é liberal, então devia estar à procura de identificar quem foram os... Ainda por cima, depois nós sabemos, através do caso GES, que 5 das pessoas que receberam comissões à conta dos submarinos foram as pessoas de Ricardo Salgado e os seus apaniguados na Rio Forte. Ana Gomes, estamos neste momento, de Isto é facto, que é com um gravíssimo. desequilíbrio nos tempos. Tiago Maia Gonçalves está em clara desvantagem. Vou-lhe perguntar, portanto, Tiago, se na sua opinião Portugal é um país corrupto. A doutora Ana Gomes, quando tiver o doutor Paulo Portas à sua frente como candidato presidencial, ou quando tiver o professor Marcelo, farei-lhe essas perguntas todas que me fez. Eu não estou envolvido em nada disso. Para mim, qualquer crime, ponto. Qualquer criminoso. Sócrates ou qualquer um desses que descreveu. Mas eu sou uma das pessoas que tem justamente denunciado o facto da justiça não ser ainda feita em relação ao minha caso vez. Sócrates. Ana, é minha Eu vez. fiz-lhe uma pergunta à qual ele não respondeu, Pés. Tiago Maia Gonçalves. Qual é a avaliação que faz da corrupção em Portugal? A avaliação que eu faço é que há problemas, mas tipicamente todos os paladinos da corrupção só falam dos sintomas, falam dos processos. A mim o que me preocupa mais é a realidade dos processos que não vemos. E porquê é que isto acontece? Porque, por exemplo, temos Estado a mais a ter que carimbar 5 vezes um processo em vez de precisarmos só um. E é isso que leva à corrupção? Cada carimbo é uma oportunidade de corrupção. Estado a adjudicar obras públicas, Estado a controlar fundos europeus. As oportunidades para a corrupção estão em tudo nisto. E a minha estratégia para a corrupção é começar a atacar essas fontes. O que é que o Presidente da República pode fazer para combater a corrupção? Olha, um Presidente da República podia ter votado, por exemplo, a lei de contratação pública que foi aprovada recentemente, que abre caminho aberto para a corrupção. Essa é uma estratégia de combate à corrupção que um Presidente pode ter, por exemplo. Ana Gomes concorda? Concordo, mas há muito mais coisas que a Presidente da República pode fazer. O que é que pode E desde fazer? logo, olha, não alinhar com os esquemas de desregulação que os liberais, por exemplo, sempre defendem e que, no fundo, é a melhor conduta para a corrupção. Porque foi à conta da desregulação, daqueles anos das teses da desregulação do sistema financeiro, etc., que não só se levou a crises como a queda do Lehman Brothers, como todos os esquemas de privatização à conta dos interesses do conjunto dos contribuintes e todos os esquemas de não funcionamento da própria justiça. Portanto, o que eu acho que, como Presidente da República, eu poderei fazer é, sem dúvida, estar em interação permanente com a Procuradoria-Geral da República, como aliás o atual Presidente da República diz que está, só que não se vê em consequências, e garantir que a Procuradoria-Geral da República e a Justiça têm os meios para efetivamente fazer a diferença. Os meios humanos, os meios de peritagem, para fazer a diferença no combate à corrupção, ao crime de colarinho branco, à criminalidade que está por trás do branqueamento de capitais, etc. Tiago Maia Gonçalves quer dar-nos exemplos de uma influência, de formas que o Presidente da República consiga encontrar para ser influente no sentido de combater a corrupção? Olha, isto da corrupção nos bancos só se torna corrupção quando o Estado se decide envolver com os bancos. Quando o Estado, por exemplo, decide que tem que salvar bancos. E é por aí. E aí cria o estímulo. Cria o estímulo precisamente para a corrupção. Porque se um responsável de um banco sabe que pode tomar mais decisões, que pode desviar dinheiro, porque vão salvá-lo a seguir, é o caminho para a desgraça. Portanto, não é desregulação, é o Estado depois meter-se lá dentro. Os 21 mil milhões de euros que desde 2008 metemos na banca, a estratégia socialista. Mas a regulação A na estratégia banca, socialista leva à funcionou nos desregulação. últimos anos? A regulação na banca Eu não funcionou? consigo ouvir a pergunta. A minha pergunta era se a regulação na banca funcionou nos últimos anos, em Portugal. A regulação na banca, não, porque o órgão regulador da banca, que é o Banco de Portugal, tem estado continuamente nas mãos do governo. E continua, porque vimos o Ministro das Finanças a saltar imediatamente para o Governador do Banco de Portugal. Enquanto o Governador do Banco de Portugal foi escolhido desta forma, temos um problema, é evidente. Temos um problema do regulador. A nacionalização, a venda, por exemplo,
do BPN por 40 milhões a Isabel dos Santos não foi feito do tempo da governação socialista. E a intervenção no BES, nos termos em que foi, que eu penso que foi errada, porque eu teria nacionalizado o banco, limpado o banco e depois vendido bem o banco e não vendido o banco, como aconteceu ao Lone Star, que ainda nem sabemos quem são e o que é e sabemos é dos esquemas que estão cada vez mais a consumir dinheiro ao erário público, aos contribuintes, mas não me deixaria, obviamente, cair um banco até por causa dos empregados, etc. Não faria era o processo de tornar-nos cobaias de um esquema neoliberal que nos foi imposto de Bruxelas, mas que foi aceite pelo governador do Banco de Portugal no período do governo Passos Coelho. Foi nessa altura que isso aconteceu. Foi dito aos portugueses que não pagaríamos, que os contribuintes não pagariam nada para o Fundo de Resolução e os contribuintes não param de pôr dinheiro no Fundo de Resolução. Até hoje, por exemplo, não vi o Estado e os diversos agentes do Estado preocuparem-se a ir buscar uma boa parte do buracão do BES, que eram na altura 6 mil milhões, a estimativa. Hoje, como é verdade que o que já pusemos na banca vai para os 21 mil milhões, mas nessa altura eram 6 mil milhões, dos quais 3 mil milhões eram do BESA, Banco Espírito Santo Angola. Não houve ninguém a fazer, a mexer um dedo para recuperar para o erário público o dinheiro que correspondia ao BESA por parte do BES. E, portanto, há uma série de disfunções extremamente graves que, sim, são indicadores de um esquema montado de corrupção, de um esquema de desregulação. Temos que passar a palavra ao Tiago Maia Gonçalves. Completamente contrário aos interesses dos cidadãos, e eu, como Presidente da República, sem dúvida que farei a diferença. Para que isso não continue a passar. E aí serei muito diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Posso? Faz favor. Doutora Ana Gomes traz outra vez estes papões do neoliberalismo. Eu não sei o que é neoliberalismo. Não sei o que é isso. Se me puder concretizar em concreto o que é neoliberalismo, eu depois tento refutar. Mas trazer um papão genérico e abstrato, que eu não sei o que representa... Não é o papão que deu a crise É a minha vez, Ana. do subprime. Ana, vamos ouvir o Tiago Maia Gonçalves, que está com uma desvantagem nos tempos. Vamos ouvir esta Ana Gomes resposta. foi diplomata durante muitos anos. Tenta assumir essa atitude diplomática. Por favor. Eu não sei o que é neoliberalismo. Eu sei o que é neossocialismo. Que é este, que é pôr o Estado ao serviço de um aparelho partidário. O neossocialismo é servir as dinastias Césares, é servir os primos, é servir um terço das cúpulas, das ex-cúpulas da JS, que estão em cargos de nomeação socialista. Isto é o neossocialismo. E o que eu sou é um liberal. O neo não sei o que é. Eu sou um liberal. E um liberal é alguém que defende o mérito e a criação de oportunidades. Não quer... Um liberal quer que um português possa vencer na vida e sem precisar de estar no partido certo, sem precisar de estar na família certa ou sem precisar de ter, lá está, os amigos certos. Tiago Maia Gonçalves entende que é necessário reforçar os poderes do Presidente da República? Acho que é uma não discussão, sincero. Agora sou eu que vou trazer. Isto é um não tema. Porque não vamos mudar a Constituição num futuro previsível. Mas Isso acho que os implica portugueses revisão. podem ter interesse em saber exatamente se considera suficientes ou não as funções que o Presidente da República tem e os poderes que tem. Muito bem, acho adequado em termos genéricos o regime semipresidencialista que temos. Há muita coisa, como diria na Constituição. Vamos agora para o concreto. A Constituição não vai mudar nos próximos tempos. Implica 2/3 de votação num Parlamento. Mas a Iniciativa Liberal tem uma proposta de revisão constitucional. Não, porque houve uma proposta e, naturalmente, quando há uma proposta que o nosso deputado é alguém sério e coerente e competente. Naturalmente, quando está um processo em discussão, ele esforça-se e apresenta as suas propostas. Mas, portanto, para si, pelo que percebi, estão bem os poderes do Presidente da República na Constituição Sim, em termos gerais, sim. portuguesa. Mas o importante é que um Presidente os use, não é? Os use adequadamente e os use em prol do cidadão. Que é o que eu não tenho visto neste último. Antes da pergunta final, vamos à sondagem da Pitagórica que divulgámos hoje para a TVI e para o Observador. Marcelo Rebelo de Sousa eleito à primeira volta com quase 68% dos votos, é isto que dá a sondagem. E em segundo lugar, André Ventura e Ana Gomes empatados com 11,4% dos votos. Que leitura fará Ana Gomes se André Ventura ficar à sua frente no dia 24 de janeiro? Esse assunto é completamente irrelevante para mim. Para mim é importante dizer ao Dr. Tiago Maia que é errado
como ele sustenta, que o Estado desapareça. Nós precisamos mais de um Estado eficaz, de um Estado forte, onde deve ser forte, e não um Estado enfraquecido como ele quer. Um Estado que, por exemplo, agora sirva para salvar e para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que é quem nos tem valido para correr à pandemia. Um Estado que seja melhor para evitar as situações que nós vemos em relação, por exemplo, nos lares que precisam de ser resolvidas. Um Estado que não perca recursos de que tanto precisa para pagar a saúde pública, a escola pública, como com o esquema que os liberais defendem, de, por exemplo, de uma taxa de IRS única que Doutora Ana faria Gomes, o Estado perder entendo a réplica, já a fez, mas a minha pergunta era sobre a sondagem, sobre o eventual empate com André Ventura. A sondagem que importa... Isso não é se para si não é insuficiente, claramente insuficiente não, este sabe, resultado. A sondagem que importa para mim E ficar atrás de dia... André Ventura. A sondagem que importa é do dia 24 de janeiro. Esse é que é o momento em que os portugueses e as portuguesas vão votar e vão decidir quem é que fica à frente de quê. E, portanto, eu estou aqui muito tranquila a fazer o meu trabalho e gostava de estar a discutir, de facto, o que é que são os meus compromissos para a Presidência da República. Infelizmente não é isso que estamos Está a terminar o nosso tempo. Vamos para a pergunta final, porque a meia hora está a chegar ao fim, mas vou dar também ao Tiago Maia Gonçalves a hipótese de analisar, enfim, o valor que lhe aparece nesta sondagem. O Tiago aparece com 2,1% dos votos, tem vindo a crescer. Pergunto-lhe se para si é um bom resultado. O bom resultado, eu repito, também será o que garante. Isso demonstra crescimento. Portanto, o bom resultado é crescimento da onda liberal, é isso, e da representação dos valores liberais, que é o que eu estou a representar para o mandato da Presidência da República. Eu tenho a que referir o seguinte, e refutando, foi tanta proclamação de novo dos papões liberais que eu nem sei muito bem onde pegar. Mas quando a doutora Ana Gomes vem falar dos desvios do dinheiro da saúde para os privados, quando faz aquela acusação de que 41% de dinheiro está aí para privados, o que é que a Ana está a falar? Nós estamos a falar de medicamentos, estamos a falar de análises, estamos a falar de meios auxiliares de diagnóstico. A doutora Ana Gomes, então, parece que quer nacionalizar farmacêuticas, parece que quer nacionalizar laboratórios de análise. É isto que a doutora Ana Gomes tem para propor. De novo, a deriva para um projeto totalitário. É o que se ouve da doutora Ana Gomes. Estamos, de facto, no final do tempo. Não, creio que não é ainda a pergunta, era uma observação final. Vou-lhe dar a oportunidade de responder em poucos segundos, por favor, porque estamos no final do tempo. E eu respondo dizendo que eu fui das primeiras pessoas a dizer que era preciso que houvesse uma requisição civil dos privados para acorrer a doentes tanto Covid como não Covid, porque os privados só têm querido os não Covid. E a preços de custo, porque não podemos continuar a deixar que o Estado esteja numa situação enfraquecida negocialmente e a pagar os preços que os privados querem. Eu não tenho nada contra os privados na saúde. Eles têm muitas oportunidades Ana para ganhar Gomes, dinheiro, mas não há conta dos contribuintes. Desculpe, eu ainda agora estive na UTAD em Vila Real a ver o laboratório das análises Covid, no Sete Mares em Peniche a ver o laboratório das análises Covid, que pagam Esteve no Hospital da Guarda. Custam uma fração. Viu as imagens do Hospital da Guarda? Custam uma fração do que pagam o Estado aos privados. Ana Gomes, temos é que contra terminar. este negócio, contra o interesse dos contribuintes e contra o interesse do Serviço Nacional de Saúde que eu estou. E nós temos é que reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Não tenho nada contra o negócio dos privados, mas ele não se pode fazer à custa de canibalizar o Serviço Nacional de Saúde. O trabalho dos privados. E a sua visão liberal é uma visão absolutamente fantasiosa que em lado nenhum foi aplicada, a não ser nos tempos da Escola de Chicago, nos tempos da ditadura de Pinochet no Chile. Não, nós não queremos nada disso liberal é o que em existe Portugal. na Alemanha. Eu tenho muito... Não, desculpe. Na Alemanha. E eu quero para Portugal existe Gomes, deixa ouvir agora a resposta de Tiago Maia Gonçalves, por favor. A Alemanha gasta com muito mais recursos do que nós. São os segundos finais para depois fazer a última pergunta à doutora Ana Gomes. Vou permitir-lhe apenas que responda a esta observação. Ana Gomes, vou-lhe pedir que termine, porque terminou o seu tempo. Tiago, responda em segundos e depois a pergunta final. Enfim, de novo, vemos a doutora Ana Gomes encapsulada numa realidade alternativa. A doutora Ana Gomes não consegue perceber que o Serviço Nacional de Saúde está em colapso, já estava antes, e essa concepção de que a requisição civil implica
a escravidão das pessoas, porque quando fala de preços de custo, a doutora Ana Gomes não tem noção do que isso significa. A justa compensação não é preço de custo. Portanto, por favor, estude essa Acha que as matéria. pessoas no Serviço Nacional de Saúde Ana Gomes, estão não escravizadas? podemos continuar com réplicas atrás umas das outras. Vamos à pergunta final. Muito bem, Tiago obrigado. Maia fará a última pergunta à Ana Gomes e poderá replicar depois de ouvir a resposta. Muito bem. A minha pergunta, Ana, é a seguinte. Nos últimos 25 anos, 19 deles fomos governados pelo seu partido. Nesse período, fomos continuamente ultrapassados por grande parte dos países da Europa. Estamos em risco de sermos o país mais pobre da Europa. A Ana não consegue reconhecer, depois disto tudo, que o seu projeto para o país falhou? Não, o meu projeto para o país não falhou. De maneira nenhuma. A minha candidatura é independente, eu assumo-me como socialista e defendo os valores e os princípios socialistas e sou contra as perversões, muitas delas, aliás, atingindo alguns socialistas, contaminando socialistas. Perversões neoliberais que, por exemplo, são responsáveis porque nós temos um dos países hoje com a paridade de poder de compra mais baixo a seguir, atrás de nós só a Bulgária, e isto é exatamente porque as teses neoliberais vingaram nestes últimos anos, pretenderam que o crescimento económico se fazia à custa do esmagamento de salários e não é verdade. O crescimento económico faz-se com incorporação de tecnologia, de valor científico e de contribuições na cadeia de produção, faz-se em atividades que sejam economicamente sustentáveis, que respondam às alterações climáticas, faz-se com investimento público, investimento público para haver economias de escala e para o país não continuar a perder de si e estar na estagnação. A grande oportunidade que temos é que vai resultar exatamente de quando soubermos utilizar a bazuca. Uma curta réplica, Tiago, por favor. Parece-me que a doutora Ana Gomes faz a gestão do tempo tão bem como António Costa faz a gestão do governo. Ana Gomes, mais uma vez, demonstra que está fechada numa cápsula de realidade alternativa, em que acha que repetir as mesmas soluções e as mesmas políticas vai nos trazer resultados diferentes. Não vai, Ana. Tem que sair dessa realidade e perceber que, para sairmos da cepa torta, temos que sair do socialismo e começar a adotar um caminho distinto, que é um caminho mais liberal. Não, eu tenho muito Ana Gomes já não pode replicar, agora só pode fazer a sua pergunta final. A minha pergunta é dizer que tenho muito respeito pelo liberalismo político e o liberalismo político tem linhas vermelhas que, infelizmente, o seu partido não está a respeitar, por exemplo, nos Açores. Mas a minha pergunta é, o Sr. recentemente disse que a Sra. Ministra da Saúde era responsável por cerca de 10 mil mortos fora Covid. É falso? É insultuoso para ela e para o Serviço Nacional de Saúde, para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde? Já se arrependeu? Já pediu desculpa? Ana Gomes, de não arrepender-se numa realidade e em palavras, em semântica, e não quer ver a realidade. Não quer ver a realidade do que eu apontei e reitero. O que está a acontecer em Portugal não está a acontecer na generalidade dos países europeus. Há milhares de mortos que não são Covid. E a responsabilidade política disto é claramente deste governo, que não assumiu desde março que tínhamos que ter toda a capacidade instalada de saúde do país a responder a isto. Voltarei a reiterar sempre que há responsabilidade política, porque a culpa não pode morrer solteira. E estes milhares de mortes não Covid, que não acontecem noutros países europeus, têm que ter um responsável. E a responsabilidade, naturalmente, que só pode ser do Ministério e deste Governo. É evidente. Pode concluir, Ana Gomes, é a sua última palavra neste debate. Pôr a mão na consciência, é absolutamente irresponsável e injusto dizer isso em relação à Ministra da Saúde e em relação aos profissionais do SNS que têm trabalhado arduamente e que têm absolutamente sido de uma dedicação extraordinária para salvar os portugueses doentes Covid e não Covid. É indecente fazer esse tipo de considerações que não têm fundamento na realidade. Ana Gomes, terminou o nosso tempo. Tiago, os dois, pela vossa presença neste debate. Amanhã Ana Gomes estará de novo na TVI, não na TVI 24, será às 9 da noite na TVI com o jornalista Pedro Mourinho, o debate frente a frente com André Ventura. Boa noite aos dois, muito obrigada. Obrigado.